Olá, alunos do primeiro ano, vamos para a nossa aula de Sociologia. Lembrando aqui vocês que na semana passada nós não conseguimos, por alguns problemas de conexão, nós não conseguimos postar as aulas, tá? E o problema também no meu celular, deu um probleminha, então a gente não conseguiu postar as aulas de Sociologia. Então nessa semana, infelizmente, nós iremos postar duas, corresponde à semana passada e a desta semana. Tá? Então nós vamos aí na página 55, nós iremos trabalhar aí tempos modernos e a nova ordem política. Essa nova ordem política, nesses tempos modernos, ela vai ter na questão da ciência política, ela vai ter aí como nome importante o nome de Maquiavel, tá? Maquiavel é um importante pensador italiano do século XVI, onde ele vai escrever aí, onde ele vai deixar uma obra muito importante para a ciência política, é o Príncipe, tá? E o Príncipe, ele traz o quê? Ele é considerado para muitos como um receituário. Vale lembrar que o Príncipe, ele é um livro que foi publicado póstumamente, ou seja, depois da morte de Maquiavel, e ele é considerado dentro da política, dentro da ciência política, como um receituário e também como uma ruptura do pensamento da ciência política com a Idade Média. Então ele é tido como receituário por quê? Porque ele vai orientar, dar alguns passos, tá? Alguns passos para o governante. Então o que acontece? Então são alguns problemas que está presente e tinha presente em todas as administrações, tá? Desde a época de Maquiavel, que é aí dos meados aí do século XVI, né? Ele nasce no século XV, né? 1469, e falece no ano de 1527. A sua obra, tá? Ela só vem ser publicada depois de sua morte no ano de 1532, tá? Ele escreve O Príncipe, principal obra de Maquiavel. Então o que traz o Príncipe? O Príncipe, ele é um receituário, como eu já falei para vocês. Então o que acontece? Ele vai, primeira coisa, ele dá dicas, ou seja, orienta o príncipe, o administrador, o governante, como agir diante dos conflitos, como atuar e como controlar esses conflitos. Também como lidar com os inimigos que a pessoa pública, que um gestor público, ele vai adquirindo ao longo da sua vida pública. Quais são os benefícios que ele pode conceder? Como conquistar novos espaços, que o espaço, desde aquela época, o território, desde aquela época, tinha sua importância. Como ele deve também tratar das punições, porque o governante, ele tem que também tratar com essa questão de regras, de leis, e punir aqueles que desobedecem às leis, tá? Então esse é mais ou menos o arcabouço, ou seja, uma introdução do pensamento de Maquiavel. Eu acredito que na escola aí no Centro Desembargador Amaral, eu acredito que na biblioteca deva ter algum exemplar de O Príncipe. É um daqueles livros clássicos que todo estudante tem que ler, tá? São daqueles livros clássicos, como alguns livros de Platão, como alguns livros de Aristóteles, como muitos livros da literatura brasileira, Machado de Assis, Zé de Alencar, Bernardo Guimarães, Guimarães Rosa, Eça de Queiroz, e todo esse povo aí, o aluno ele tem a obrigação de ler esses livros. E o Príncipe também entra nesse grupo seleto, assim, que o aluno tem a obrigação de ter lido, tá? E Maquiavel, ele vai trazer um tema que vai ser importante para a gente, que nós vamos, de uma certa forma, colocar aqui para vocês, de um tema que foi superado lá na época e que hoje está voltando. Então, o que dá o selo? O que vai dizer assim, Maquiavel, a partir de Maquiavel é um pensador moderno. O que caracteriza a modernidade
para a ciência política, qual é a divisão entre modernidade e Idade Média. É exatamente aqueles pensadores que vai travar uma batalha para fazer a separação entre religião e Estado. Religião e Estado. A religião ocupar seu espaço e o Estado ocupar o outro. Porque na Idade Média houve a junção, tá? Religião e Estado, religião e política estavam juntas. No entanto, na Idade Moderna, pensadores políticos, entre eles Maquiavel, eles fizeram a separação da religião e do Estado. O que acontece? Nós temos duas atitudes aqui, duas formas de pensar a religião, que é interessante. A religião como alienante e a religião como libertadora. As duas atitudes podem ser observadas dentro da religião. E o interessante, trazendo aqui para nossos dias, como eu já falei para vocês, que sociologia e filosofia, para a gente entender, e a gente tem que fazer com que ela traga sentido para a gente, para o nosso dia a dia, a gente vai traçar um paralelo entre o que pensou Maquiavel lá no século XVI, início do século XVI, e o que acontece com o Brasil no século XXI, mais precisamente nos anos 2015 para cá, que é o quê? É uma ascensão, uma mistura, tá? Uma mistura de religião e política, religião e Estado. Não tem como se negar aqui que a religião ela pode fazer um papel libertador. E aqui eu cito, tá? A teologia da libertação, que seria muito bom vocês conhecerem, tá? Os pensadores da teologia da libertação, muitos brasileiros, que a teologia da libertação ela foi de uma certa forma desenvolvida aqui na América Latina, tá? Com pensadores como Leonardo Boff, pensadores como Henrique Dussel, pensadores como o próprio Frei Beto. Então essa turma aí, o próprio que faleceu agora, D. Pedro Casaldáliga, pastores, tá? De igrejas sérias, então pastores que realmente se preocupavam com a vida dos fiéis. Então o que essa religião, o que essa teologia da libertação fazia? E ganhou muita força na década de 70 e 80, que são chamados padres e pastores progressistas. Eles defendiam a libertação do povo. Essa libertação é através de quê? Da fome, do analfabetismo, da falta de saúde, da miséria, da falta de consciência política. Então eles tentaram criar, lutaram muito para libertar o povo. Ou seja, e se você for olhar pelo lado do Evangelho também, era isso que Cristo queria. No entanto, o que aconteceu? Nós estamos vendo novamente o perigo dessa junção Estado-religião, e nunca deu certo em lugar nenhum, tá? Nunca deu certo. A religião ela pode ser um instrumento, de libertação. A religião, o pastor, o padre, ele pode muito bem dar as características de um político que na verdade um político vai fazer o bem para a comunidade, para o povo, e não colocar alguém no altar, no púlpito, né? Não sei como é que é a linguagem, e dizer, olha, esse aqui vota que isso aqui é conhecido, escolhido de Deus. E aqui a gente não pode deixar de falar que hoje no Congresso Nacional, o Congresso Nacional é a junção de Câmara e Senado. É bom, vocês têm que saber isso também, como funciona o Estado. É uma junção de Câmara e Senado, forma o Congresso. E lá nós temos a famosa bancada evangélica. Ou seja, o Estado ele não pode, em momento algum, o Estado é laico, tá? O Estado ele não pode ter religião.
O Estado ele é laico, ele não pode ter religião, tá? Os políticos que estão lá podem ter religião? Pode, mas o Estado brasileiro não pode ter religião. Então isso é um perigo. A maioria das guerras que vocês acompanham no mundo são exatamente guerras de cunho religioso. Olha o que acontece, por exemplo, na Palestina e Israel. Olha o que era o Estado Islâmico. Entendeu? O Estado Islâmico era um grupo terrorista onde as pessoas iriam lá matar em nome de Deus. Toda vez, pessoal, toda vez que se mistura Estado, poder, terreno e religião, se mata em nome de Deus. Então esse é o grande perigo. Que o próprio presidente hoje usa um slogan, Deus acima de tudo. Não tem que ter esse slogan. Ou seja, porque isso é uma questão pessoal de cada fé, é uma questão de pessoal de cada um. No momento que ele coloca Deus acima de tudo, ele já está excluindo várias pessoas. E os ateus? Tá? Aquelas pessoas não acreditam. O Estado tem que cuidar deles. Porque o Estado ele não pode olhar o seu credo, a sua orientação sexual, a sua cor, a sua condição social. Todos nós estamos sobre o poder do Estado de forma igual. Se eu cometo algo errado, o Estado me pune. Se um de vocês comete algo errado, o Estado lhe pune. Se você é espírita, umbandista, do candomblé, budista, hinduísta, islâmico, não interessa qual é a sua religião. Então não se pode misturar, por isso que o Estado é laico, porque não se pode misturar religião e política. Os religiosos podem ser políticos, devem ser políticos, mas como eu falei para vocês, utilizar a religião para alienar as pessoas, utilizar a religião para tirar benefício próprio. Aqui vai uma crítica aí a alguns pastores, celebridades. Olha, Silas Malafaia, não sei se você já deve ter ouvido alguma coisa, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, toda essa turma aí que se envolve. Hoje mesmo, um caso, para vocês terem uma ideia, para vocês verem como a gente tem que ter cuidado. Lógico que existe aqui, a gente tem que separar o joio do trigo, com uma linguagem bíblica, né? Mas você vê que hoje, no dia 27 de agosto, a gente está gravando essa aula, um dos pastores mais influentes do mundo político está preso por corrupção, que é o pastor Everaldo, que já foi até mesmo candidato a presidente do Brasil. Então essa mistura Estado-religião, Maquiavel já defendia a sua ruptura. Cada um ocupa no seu espaço. A religião, ela pode denunciar, tá? Ela pode denunciar quando as pessoas estão tendo problema, as pessoas estão tendo seus direitos usurpados por políticos inescrupulosos. Ela pode denunciar, é um papel dela denunciar. O que ela não pode é fazer parte dos esquemas, porque quando ela vai para dentro do Estado, acontece dois problemas. Ou ela quer impor a sua verdade. É isso que a bancada evangélica faz, quer impor a verdade cristã para toda a sociedade brasileira. E isso é ruim porque eu sou cristão, mas eu tenho que respeitar quem não é, então eu não posso impor. Ou então ela vai fazer parte dos esquemas que para ali, que vai usar os fiéis para conquistar voto. Então, gente, essa ruptura aí, Maquiavel já defendia lá no século XVI que tem que existir. Não pode, cada um na sua função, cada um ocupando o seu espaço, tá? E eu queria que vocês fizessem a leitura da página 55, 56 e vocês fizessem um texto e enviassem para mim sobre um texto crítico
sobre o atual momento do Brasil, onde se mistura política e religião. O que é que vocês pensam a respeito disso? Tá ok? Bons estudos, boa aula e tenham todos um aprendizado bastante eficaz. Tá ok? Até a próxima aula.